castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, boa noite mais uma vez. E nós queremos então dar continuidade à exposição que estamos fazendo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no texto que nós conhecemos como as bem-aventuranças. E eu quero então convidar os irmãos para que abramos Mateus capítulo 5, nós vamos ler o verso de número 5. Mateus 5, verso 5. A terceira das bem-aventuranças, que nós estamos, com a graça de Deus, expondo aos irmãos a partir de vários ensinamentos que o nosso Senhor nos tem dado neste texto tão maravilhoso. Então vamos ler juntos o versículo 5. Leiamos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o Senhor nos tem dado, ó Deus, de tudo aquilo que é necessário para a vida e a piedade. Portanto, nós te agradecemos porque, apesar da nossa miséria, apesar do nosso pecado, apesar de nossa preferência muitas vezes não ser o Senhor, tu nos tens, ó Deus, sustentado com a tua graça. O Senhor nos tem, ó Pai, nos abençoado com o ensino de tua palavra. E por isso, ó Deus, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez a tua palavra é aberta neste lugar para ser exposta, talvez um pouco mais agachado, para evitar que houvesse algum problema na sua coluna. Ele então fica ali um pouco preparado para ensinar. E os discípulos se aproximaram e ele então passou a ensiná-los. Por isso, é muito importante nós compreendermos qual era realmente o objetivo de Jesus aqui. O objetivo de Jesus era de dizer de seus discípulos o modo como os crentes, aqueles que creem nele, devem se comportar neste reino, no reino que ele acabara de implantar, no reino que estava se iniciando e que havia muito ainda pela frente para que os seus discípulos pudessem aprender. Mas é muito comum, meus amados irmãos, aquelas pessoas que ou chegam à igreja, ou mesmo tendo um tempo de igreja, é comum muitas vezes que nós acabamos nos esquecendo de coisas que são principais com relação à nossa vida cristã. Por isso, Jesus ele partiu do pressuposto que todas aquelas pessoas ali estavam num pé de igualdade com relação ao conhecimento que elas tinham do reino. E então ele começou a tocar em assuntos muito profundos dos seus corações. Assuntos que de fato deixariam aquelas pessoas reflexivas sobre a maneira como elas viviam, e Jesus queria muito que elas entendessem o que era de fato o seu reino. Porque na cabeça dos judeus, Jesus seria aquele que viria para dominar politicamente sobre as nações. Mas não era essa a missão de Jesus, não era esse o ministério. Aqui mesmo em Mateus, logo no início, nós somos informados de que Jesus veio para morrer pelo seu povo, para pagar pelo pecado do seu povo. Mas não era isso que os judeus estavam esperando. Eles estavam esperando um rei político, um rei físico, que se assentasse no trono e destruísse as demais nações e colocasse Israel como centro do mundo. Mas, definitivamente, esta não era a missão de Jesus. A missão de Jesus era construir um reino espiritual do qual ele seria o rei, e os seus súditos, chamados também de discípulos, deveriam adorá-lo, deveriam servi-lo e deveriam viver como súditos deste reino. Portanto, Jesus fez aqui o que posteriormente o filósofo e teólogo Agostinho colocou nas suas obras. Jesus estava separando aquilo que era a cidade dos homens e aquilo que era a cidade de Deus. São dois grandes reinos.
mas eles não necessariamente coincidem um com o outro, porque eles são dirigidos por leis distintas, eles são governados por intenções diferentes, e por isso Jesus quis mostrar que estas coisas não deveriam se misturar. Muito embora os homens tivessem ali o aspecto político, o aspecto de cidadania, eles eram submetidos ao reino, no caso ao Império Romano, e no caso dos judeus, à questão religiosa dos próprios judeus, dos sacerdotes, da lei de Deus. Jesus queria mostrar para eles que o seu reino, o reino dos céus, o reino celestial, o reino espiritual, não se misturava a este reino. Portanto, eles não deveriam esperar que Jesus se assentasse no trono para governar as nações do modo como eles estavam esperando. Jesus governaria todas as nações, não política, nem civilmente, mas governaria todas as nações, como de fato governa, no aspecto espiritual. Portanto, todos nós sabemos que não há nenhum outro rei que não seja Jesus. Mas Jesus não é governador de cidades, Jesus não é presidente de países, Jesus é o rei do universo. E por esta razão, portanto, nós devemos entender que, embora nós tenhamos ou devamos obediência aos políticos e às leis desta nossa época, o nosso rei, de fato, é o Senhor Jesus Cristo. E ele queria deixar isso muito claro para os seus discípulos. Por isso ele começou a ensinar a estes discípulos sobre o modo como eles deveriam ser, o modo como eles deveriam se comportar, o modo como eles deveriam se ver na presença deste rei. E nós já tratamos das duas primeiras bem-aventuranças, porque Jesus, numa ordem crescente, num raciocínio crescente, ele começa nos mostrando que, para que uma pessoa entre nesse reino, a primeira atitude que ela deve ter é de compreensão da sua miséria, da sua pobreza, que é o que ele chama de humilde. Os humildes de espírito não são aqueles que têm poucas posses, não são aqueles cuja personalidade é uma personalidade de humildade. Mas Jesus está dizendo aqui que o verdadeiro humilde, o humilde de espírito, não o humilde de posses, ou mesmo o humilde de personalidade, mas o humilde de espírito é aquele que reconhece a sua miséria, é aquele que reconhece a sua depravação, e então ele se dirige a Cristo, como sendo somente Cristo o Salvador da sua vida. Ele ignora toda a possibilidade de trazer como argumento para a salvação os méritos e as obras que ele tenha realizado. É claro que isso atingia diretamente ao público judaico, porque os judeus achavam que a obediência à lei e toda aquela obediência aos requerimentos religiosos, às cerimônias, tudo isso seria contado como mérito para a salvação. E Jesus está mostrando que, muito embora eles guardassem a lei, muito embora eles guardassem os dias santos, muito embora eles fizessem obras de caridade, obras de benefício para as pessoas e etc., isso não seria suficiente para que eles entrassem no reino dos céus. Aliás, noutro momento, Jesus critica os fariseus exatamente nestes pontos. Jesus diz: olha, ai de vós, porque vocês saem para fazer prosélitos, ou seja, para pregar a religião de vocês, mas vocês ensinam o que as pessoas não devem fazer, porque vocês ensinam, mas vocês têm uma moralidade exatamente contrária a isso. Portanto, o testemunho de vocês é um testemunho que, na verdade, mancha o verdadeiro evangelho. Ele diz: olha, vocês são dizimistas, vocês trazem o endro, o cominho, mas, ao mesmo tempo, vocês ignoram as partes mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a caridade, o amor. Então, não vale nada o que vocês estão fazendo, porque, muito embora vocês façam coisas boas, evangelizar, dar o dízimo e tantas outras coisas, guardarem a lei no sentido dos dias santos, serem legalistas com relação ao sábado, o dia do Senhor, estas coisas não têm valor para a salvação, porque vocês fazem isso confiando nestas coisas para serem salvos. E vocês não devem confiar nisso. Não são estes os méritos que serão contados para a salvação. Então, isso, falar sobre pobreza espiritual, sobre humildade de espírito, era um tema extremamente antipático àquela geração, especialmente aqueles discípulos judaicos ou judeus que estavam ouvindo Jesus. E logo depois, Jesus acrescenta uma outra bem-aventurança. Além de reconhecer a sua pobreza,
O nosso Senhor também diz que eles devem reconhecer os seus pecados, lamentar os seus pecados. E como eu disse aos irmãos já noutra ocasião, não significa somente nós reconhecermos que somos pecadores. Significa nós termos uma postura de um exame muito sincero de nossa vida. É como a oração do salmista no Salmo 139, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. É aquela oração que de fato nos coloca diante de Deus, do ser de Deus, da santidade de Deus, como foi o caso do profeta Isaías, que sendo chamado na presença de Deus, estando na presença de Deus, diz o texto que ele se viu como alguém indigno, homem de lábios impuros, habitando numa sociedade impura, e ele não se via competente, ele não se via capaz de sair para pregar conforme Deus posteriormente haveria de comissioná-lo. Portanto, chorar pelos pecados é exatamente, meus irmãos, compreendendo a nossa miséria, nós agora reconhecermos que somos completamente merecedores do inferno, merecedores da condenação por causa dos nossos pecados. Mas, graças ao Senhor, fomos salvos do inferno e da condenação por causa de Cristo. Por isso nós somos bem-aventurados. Por isso são bem-aventurados aqueles que compreendem a sua miséria e choram pelos seus pecados, porque estes recebem a salvação. Estes se tornam vasos preparados para receberem da salvação do Senhor. E agora, em terceiro lugar, como nós já introduzimos também noutra mensagem, mais uma vez como que um degrau, o Senhor agora diz que além de reconhecer nossa pobreza, depois reconhecer ou lamentar os nossos pecados, agora nós também devemos nos tornar pessoas ensináveis, submissas ao Senhor. A mansidão aqui representa, como eu disse aos irmãos noutra ocasião, não um traço de personalidade, de uma pessoa tranquila, de uma pessoa pacífica, mas representa o espírito de submissão a Deus e a sua palavra. Existem pessoas tranquilas, pessoas que são mansas nesse sentido de personalidade, mas não são pessoas ensináveis. São pessoas que não buscam confusão, elas são pacíficas, mas não se deixam também ensinar e muitas vezes não se submetem à palavra. Então, o que o texto nos diz é que a mansidão genuína é a mansidão semelhante à submissão. É alguém que reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado diante do Senhor e agora ele se abre para aprender do Senhor, para ouvir a voz de Deus, para ser submisso ao Pai, para aprender na palavra de Deus. Estes são bem-aventurados, porque agora eles não trazem para a arena das discussões os seus próprios argumentos. Agora eles não estão mais dispostos a brigar pelos seus próprios interesses. Agora eles não estão mais dispostos a comprar guerras religiosas. Não, eles jogam todas estas coisas fora para assumirem uma atitude de submissão, de ouvidos atentos e abertos, para ouvirem a palavra de Cristo, aprenderem de Cristo e, do mesmo modo como eles estão aprendendo de Cristo, eles também passam a ser professores, mestres, eles passam a ensinar as pessoas com mansidão, como diz Paulo a Timóteo, para que estas pessoas, pela ação do Espírito, possam se arrepender e se voltarem para Jesus. Então, aquela história de donos da verdade cai por terra aqui nesta mansidão. Conforme Jesus está falando, não há donos da verdade. Nós não somos donos da verdade. A verdade é Cristo. Nós e a nossa leitura, as nossas opiniões, aquilo que nós aprendemos, não nos fazem donos da verdade. Por isso, nós devemos ser humildes, devemos ser submissos à palavra. E quando formos discutir com alguém tópicos que sejam polêmicos, mesmo em relação à Bíblia, quando formos discutir com uma pessoa a respeito de religião, nós devemos nos lembrar de que a verdade não é nossa. Cristo é a verdade. E o que nós devemos fazer, portanto, é uma defesa da fé com mansidão, com paciência, com longanimidade, não criando polêmicas, não criando divisões, não partindo para a agressividade, mas pedindo a Deus que as nossas palavras sejam palavras de sabedoria, palavras longânimas,
palavras misericordiosas, para que por esta mansidão nós possamos falar de Cristo às pessoas. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso. Os irmãos vão se lembrar que ao longo do ministério de Jesus, não havia no ministério de Jesus um comportamento hostil da parte de Cristo. Jesus nunca chegou em um determinado lugar sendo hostil com as pessoas, sendo agressivo com as pessoas, batendo o pé na porta, quebrando, derrubando santos. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca agiu assim, a não ser naquele episódio dos vendedores do templo, em que naquele caso não foi necessariamente Jesus defendendo a si próprio, mas Jesus mostrando ali que eles estavam ofendendo o Pai. Portanto, nem mesmo Jesus defendeu a si mesmo, mas ele defendeu naquele caso o próprio Deus, que estava sendo vilipendiado naquele lugar. Mas Jesus, em todo o seu ministério, trouxe palavras de mansidão, palavras de uma defesa da fé, de uma apologética submissa ao próprio Senhor, a Deus, o Pai. Portanto, meus irmãos, a mansidão nos ensina que a vida do crente não deve ser uma vida de polêmicas, uma vida de agressividade, não deve ser uma vida de vingança. Nós não devemos entender a pregação do Evangelho como beligerante, como guerra, como se nós estivéssemos lutando contra as pessoas. Os irmãos devem se lembrar de que Paulo nos disse que a nossa luta verdadeira não é contra sangue e carne, não são pessoas que são os nossos inimigos. Na verdade, estas pessoas estão controladas por um espírito de pecado, por uma iniquidade em seus corações, e o problema delas não é conosco, o problema delas é com Deus. Portanto, o que nós devemos fazer é mostrar a estas pessoas, com mansidão, que elas precisam se arrepender dos seus pecados, se é que elas desejam de fato serem salvas. Porque Jesus Cristo vai enfrentar em seu ministério, e os discípulos vão enfrentar em seus ministérios, muitas oposições, como nós veremos na sequência. Oposições políticas, muitos serão ofendidos pelas autoridades, pela lei, muitos sofrerão exposições públicas, mas eles deveriam estar preparados, não reagindo na mesma medida, não pagando o mal com o mal. Jesus Cristo é, de novo, um exemplo excelente. Quando ele é levado diante de Pilatos, Jesus poderia reagir, conforme o seu poder, contra todas aquelas pessoas que o acusavam. Mas ele mesmo, quando foi incitado por Pilatos, disse: não, você só está fazendo isto porque há uma autoridade que foi dada para você do céu. E esta autoridade é que faz você ter autoridade sobre mim. E Jesus, portanto, foi submisso, até mesmo no momento da sua condenação, para que se cumprisse a Escritura. Ele era o servo sofredor de Isaías, o servo manso, o servo humilde, que não saiu por aí batendo, agredindo as pessoas, mas, pelo contrário, nos ensinou a dar a outra face. E por isso, meus amados irmãos, eu gostaria de, nesta breve mensagem, falar um pouco com os irmãos a respeito do nosso comportamento em relação à ira. A ira é uma demonstração exatamente contrária àquilo que Deus exige de nós na mansidão. Uma pessoa irada, uma pessoa irascível, é uma pessoa na qual lhe falta mansidão. Porque a mansidão e o espírito irascível não se combinam, são diretamente opostos entre si. Porque a ira, geralmente, ela vem de um comportamento em que a pessoa quer colocar-se num papel ou numa posição de superior ao outro. O meu argumento é melhor do que o seu, portanto, eu quero defender o meu argumento usando quase sempre um tom de voz mais elevado, porque eu quero ganhar no grito, ou, em casos mais extremos, usando a própria força física. No entanto, como eu acabei de lhes dizer, nós não vemos, nem em Jesus, nem nos demais apóstolos, demonstrações de espírito irascível. Nós não temos narrativas que mostram Jesus agredindo as pessoas, quer física, quer verbalmente.
Nós não temos narrativas de Paulo, Pedro ou qualquer outro irmão agredindo as pessoas. Quando Pedro, ainda sendo trabalhado pelo Espírito de Cristo, demonstrava um espírito ainda irascível, Jesus o corrigiu algumas vezes. Quando, por exemplo, na prisão do próprio Senhor, e que Pedro, agindo de maneira impulsiva, cortou ali a orelha daquele soldado chamado Malcolm. Jesus Cristo então disse: Pedro, não é assim, o meu reino não é conquistado pela espada, o meu reino não se faz com este tipo de comportamento. Nós não estamos aqui para fazer motins, para fazermos protestos, nós não somos chamados para irmos às ruas, para gritar pelos nossos direitos, nós somos chamados para servir a um outro rei, nós somos chamados a ser guiados pelo Espírito de Cristo, o Espírito de mansidão. Nós não somos chamados para um tipo de desobediência civil. Nós não queremos sair pelas ruas incitando as pessoas a se rebelar contra as autoridades instituídas por Deus, conforme Paulo narra ou descreve em Romanos capítulo 13. Nós devemos ser mansos e devemos nisso entender que o nosso rei, o nosso governador é o Senhor Jesus Cristo. E por esta razão nós vamos nos submeter a tudo aquilo que o Senhor Jesus desejar que nós nos submetamos, inclusive as pessoas, de maneira que nós tratemos o outro superior a nós mesmos, que nós consideremos o outro como superior a nós mesmos, que nós nunca coloquemos a nossa razão acima das pessoas, que nós nunca levantemos a nossa voz para ganharmos os nossos argumentos no grito, muito menos usemos a nossa força física para conquistarmos, quem sabe, algum tipo de situação. Meus irmãos, esta foi uma das marcas mais evidentes nos cristãos desta época. Isto foi tão evidente que alguns filósofos anticristãos, ateus, especialmente do século XIX, século XX, chegaram a destacar este aspecto como sendo um aspecto de fraqueza. Há um filósofo alemão bastante famoso, certamente os irmãos já ouviram bastante falar sobre ele, Friedrich Nietzsche. E Nietzsche destaca, em alguns dos seus escritos, sobre exatamente esta condição dos cristãos. Nietzsche dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus melhor do que o Deus do Novo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento, na linguagem de Nietzsche, ele matava as pessoas, ele esmagava a cabeça dos inimigos, ele destruía nações. Agora, esse Deus do Novo Testamento é um Deus fraco, é um Deus que ensina as pessoas a se submeter aos governantes, é um Deus que ensina as pessoas a ter compaixão, é um Deus que apanha e não bate de volta, é um Deus que ensina a morrer. Nietzsche dizia: este cristianismo é falho, isto é enganoso, isto aí é uma forma de essas pessoas ludibriarem a cabeça dos outros e fazerem com que essas pessoas sejam fracas, para que elas sejam dominadas pelos poderes econômicos, políticos, etc. Esta característica da mansidão, da submissão, foi tão marcante que isso se tornou o tema, inclusive, dentro da própria política econômica. Um outro autor muito conhecido dos irmãos, porque é bastante comentado, um economista, um sociólogo, Karl Marx, também no seu manifesto, que escreveu com Friedrich Engels, fala a mesma coisa e dá o mesmo tom, dizendo: olha, os cristãos, eles são manipulados, porque a religião que eles professam facilita isso. Eles são ensinados a não irem para as ruas, eles são pobres e aceitam a sua pobreza, eles não saem por aí desafiando os seus patrões, eles trabalham nas indústrias e são explorados pelos donos das indústrias, os burgueses, que ganham muito dinheiro, e eles que são proletariado, que são a parte baixa, a classe menos favorecida, eles não reagem. O que os puritanos fizeram e ensinaram para a sociedade inglesa transformou essas pessoas em carneirinhos, gente que é dominada, ovelhinhas que são dominadas. Meus irmãos, estes teóricos
citei apenas 2 deles aqui, mas existem vários que nós poderíamos citar. Estes teóricos não entenderam o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou a respeito da mansidão. Jesus, obviamente, não está dizendo que nós temos de ser cordeirinhos, que nós devemos levar desaforo para casa, que nós devemos ser tolos, que nós devemos ser marionetes nas mãos das pessoas, que nós não devemos exigir a nossa nota fiscal, o nosso troco. Jesus não está falando disso. O que Jesus está falando é que o reino ao qual nós devemos satisfação não é o reino deste mundo. Portanto, o crente precisa entender muito bem o seu lugar no mundo e o porquê nós de fato devemos lutar. Eu fico vendo, meus amados irmãos, às vezes com certa tristeza, alguns irmãos que se envolvem muito com algumas áreas sociais, como, por exemplo, a política. E não há nenhum problema em se envolver com política, nem do ponto de vista do apoio a candidatos, nem do ponto de vista de ser você mesmo um candidato. A palavra de Deus não nos proíbe, muito pelo contrário, alguns dos servos de Deus, tanto no passado bíblico quanto no passado da nossa história, se tornaram políticos e foram, inclusive, usados por Deus de uma maneira extraordinária para mudarem determinados países, lugarejos ou vilarejos, às vezes como prefeitos de certas cidades. Naquela época, especialmente na época da Reforma, os nomes eram diferentes, mas a gente percebe que havia uma relação dos teólogos com a liderança política. O próprio Calvino, por exemplo, quando escreve as Institutas, ele direciona as Institutas para o rei, Então, havia um diálogo dos pastores e da igreja com a liderança política dos países. Então, não há nenhum problema. Mas o que eu vejo e que eu destacaria como negativo é quando algumas pessoas pensam que a mudança do reino terreno é a salvação ou é a solução para os problemas das pessoas. Então, as pessoas lutam por uma educação melhor, lutam por uma distribuição de renda mais justa, e estas coisas são boas, e nós devemos mesmo votar, escolher candidatos que pensem nessas melhorias, mas o problema é que nós nos esquecemos, e aí que está a grande questão do problema, é quando nós nos esquecemos que o nosso reino não é deste mundo, ou seja, ainda que nós tenhamos a melhor educação do mundo, ainda que nós tenhamos a melhor economia do mundo, ainda que nós tenhamos a melhor polícia do mundo, se as pessoas não conhecerem o Evangelho, elas irão para o inferno. Mesmo sendo potências econômicas, mesmo sendo potências na educação, mesmo sendo potências na saúde. Todos nós devemos desejar uma boa educação, uma boa saúde, que o nosso país seja um país economicamente crescente. Mas estas coisas não salvam as pessoas, elas não redimem as pessoas dos seus pecados. Então, nós podemos fazer política, podemos defender este ou aquele candidato dentro da nossa coerência bíblica, podemos fazer isto, não há nenhum problema. Mas o que nós não podemos é pensar que estas pessoas, que estes candidatos encarnam o ideal de redenção, de salvadores. Eles não farão isso. O que as pessoas precisam, meus amados irmãos, é do Evangelho. E, às vezes, muitos de nós, como crentes, lutamos muito mais por melhorias nesta área terrena do que pela pregação do Evangelho às pessoas. Os crentes saem às ruas para fazer política, entregar panfleto, para fazer bloqueios, protestos, greves, mas pouquíssimos destes mesmos vão às casas das pessoas para pregar-lhes o Evangelho. Pouquíssimos desses estão nas ruas para anunciar Jesus Cristo.
Este é o problema. Nós confundimos os reinos. E nós queremos que o reino terreno seja melhor, quando na verdade a palavra nos diz que este reino terreno não é nada diante do reino celestial para o qual nós fomos preparados. Nós não somos deste mundo. E por isso, ao falarmos de mansidão, nós devemos estar preparados para exatamente contrariar essa perspectiva destes teóricos que eu apresentei aqui, como Marx, Nietzsche e tantos outros. Nós não somos bobinhos. Nós não estamos aqui para ser enganados pelos políticos. Não, nós devemos ser pessoas instruídas, inteligentes, estudiosas. Devemos conhecer estas coisas, mas, meus irmãos, nós devemos nos lembrar de que estas coisas não devem ocupar o nosso coração, a ponto de nós sairmos por aí brigando por estas coisas como se elas fossem nos trazer a salvação. Quantos e quantas igrejas foram divididas, destruídas por causa de discussões políticas? Quantas pessoas foram ofendidas por causa de posicionamentos políticos dentro das igrejas evangélicas? Quantas pessoas hoje são marcadas por terem apoiado A ou B e por isso são desprezadas por um ou por outro lado? Meus irmãos, o nosso reino não é deste mundo. Nós temos um Deus e um rei que é muito maior do que o político A ou o político B. Por esta razão, nós devemos estar muito firmes e firmados neste evangelho da mansidão, sabendo que nós não temos a verdade em nós mesmos. Eu posso, meus irmãos, defender determinado candidato por entender que ele de fato representa melhor o posicionamento bíblico, por entender que as suas propostas são propostas que se aproximam mais da palavra de Deus. Mas se o meu irmão, ele está defendendo um outro político que eu entendo ser distante dos ideais bíblicos, a mansidão me manda ter para com aquele irmão compaixão, longanimidade. A mansidão me obriga a não me irar com aquele irmão, dividindo a igreja por causa de um posicionamento que para mim ainda não é um posicionamento adequado. Se o meu irmão tem uma determinada ideia sobre uma determinada doutrina, por exemplo, como nós estamos aprendendo aqui a respeito da predestinação, a respeito da reprovação, mas é possível talvez que chegue à nossa igreja alguém que não concorde com estas doutrinas, ou que ainda não entenda bem estas doutrinas. Por esta razão, nós vamos então desprezar este irmão e lançá-lo no inferno pelas nossas próprias palavras? Ou vamos, como Paulo disse a Timóteo, atraí-lo, ensiná-lo com mansidão, com paciência, com longanimidade? Irmão, sente aqui, vamos conversar sobre isso, vamos aprender sobre a palavra, a fim de que Deus conceda o arrependimento. A mansidão, portanto, nos ensina, dizendo: você não é dono da verdade. Você que é casado não é dono da verdade. Ah, meus irmãos, muitos de nós homens temos preconceitos com relação às nossas esposas. No fundo temos, porque nós queremos manter a nossa hombridade. Mas como seria bom, do ponto de vista humano, se Pilatos tivesse ouvido a sua esposa? A esposa disse assim: rapaz, não se envolva nesse caso aí. Mas Pilatos não deu ouvidos à sua esposa. É óbvio que nós sabemos, por toda a história, que isso estava determinado por Deus. Mas o que eu quero dizer é que homens, mulheres também, como o caso de Eva, por exemplo, no sentido contrário agora da história, da influência, mas quando nós queremos ser donos da razão e não damos ouvidos à nossa esposa ou às esposas aos seus maridos, quando cada um quer viver sua vida como se ainda solteiro
solteiros fossem, problemas acontecem. Porque a Bíblia fala que na multidão de conselhos existe sabedoria, mas para que eu ouça o conselho, eu preciso ser manso. Eu já vi, infelizmente, irmãos, presenciei, infelizmente, situações em que pastores, por exemplo, não têm nenhuma condição de permanecerem numa igreja, simplesmente pelo fato de que os presbíteros, todo mundo falando para ele: pastor, o senhor está errado, pastor, não faz isso. E o pastor, achando-se dono da revelação bíblica, simplesmente: não, eu não vou. É impossível haver conciliação, é impossível haver relacionamento saudável se não há mansidão. Se eu não aprender a ouvir o meu irmão quando ele me chama a atenção, dizendo: pastor, olha, não vá por esse caminho, dá um tempo, espera um pouco. Conversava na sexta-feira com o pastor Jailton, né, sobre isso, enquanto a gente almoçava ali, a gente comentando sobre essas questões. Quantas vezes, às vezes, um irmão mais velho, um irmão mais sábio da igreja, nem sempre um oficial, às vezes uma senhora, um senhor, às vezes comenta com a gente assim: ô pastor, sobre isso e tal, e às vezes o pastor, por ser muitas vezes arrogante ali, não dá ouvidos, não quer saber, ignora, e aí lá na frente o problema vem, e se ele tivesse ouvido aquele irmão, aquela irmã lá atrás, as coisas estariam resolvidas. Obviamente, queridos, não estou falando aqui de conivências, de passar a mão na cabeça, não estou falando disso, de oportunismo, nada disso. Eu estou falando de conselhos sábios, de irmãos que são sábios, prudentes, de irmãos que são mais experientes do que nós. Mas para chegarmos a esse ponto, nós precisamos de mansidão. Precisamos lançar fora nossa arrogância, nossa ira. Precisamos abandonar essa ideia de que nós somos donos da verdade. Nós não somos donos da verdade. Podem reparar, muitos dos nossos embates são causados por isto. Porque eu simplesmente me acho dono da verdade. E o meu irmão, do mesmo jeito que eu, também se acha o dono da verdade. Ora, se eu sou dono e ele também, um dos dois tem que sair, porque não existe, não é verdade? Não tem como. Se um não ceder, a coisa não anda. Casamento é assim, relacionamento pastoral é assim, relacionamento na igreja é assim, relacionamento patrão-empregado é assim, todo relacionamento é assim. Por isso Jesus estava dizendo: olha, vocês vão ser lançados nos tribunais, vocês vão ser perseguidos, vocês vão carregar aquilo que nós vimos hoje pela manhã, vocês serão considerados escândalo para o mundo. Eu sou a rocha de escândalo, vocês vão ser escândalo para o mundo, vocês vão ser odiados pelas pessoas, alguns de vocês vão ser presos, vão ser acusados injustamente. Vocês estão mesmo preparados para agirem com mansidão, ou vocês vão chegar na primeira pessoa que se opuser a vocês e descascar sobre elas? Porque se for assim, você vai enfeiar o Evangelho. Se for assim, se você não tiver paciência para ouvir a opinião discordante, se você não tiver longanimidade com aquele que discorda de você, você não serve para ser parte do corpo dos meus discípulos, porque o que vocês vão mais experimentar é isso: gente se opondo ao meu Evangelho. Meus irmãos, esta é uma mensagem que, de fato, nos ensina a ouvir mais. Devemos estar prontos para ouvir, tardios para falar. Prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irar. Porque o grande desejo do nosso Deus, e Jesus ensinou isso, e o grande benefício que nós veremos com a graça de Deus numa próxima mensagem, o grande benefício para os mansos é que eles herdarão a terra. Sabe aquela história do mineiro, de que o mineiro vai comendo pelas beiradas?
sem as pessoas perceberem. O mineiro vai ali com aquele jeitinho, né? E tal. É mais ou menos isso. O manso, ele vai com cuidado, com paciência. O impulsivo, o irascível, vai de uma vez. Já corta o pescoço do indivíduo, põe fogo nos inimigos e pá. O manso não, ele vai devagarinho, vai chegando perto, vai medindo a distância. E aí, meus irmãos, quando ele dá o bote, já era. Por isso ele vai herdar a terra. Porque no final das contas, quem vai ganhar é o manso. No final das contas, quem vai sair no lucro é o manso. O irascível ele vai perder de cara. Você quer perder uma discussão? Apele. Apelar é a melhor maneira de perder uma discussão. Eu sei disso por experiência própria. Eu já perdi muitas. Se você apelar, você vai perder a discussão. Não apele. Não se ire. Longe de vós toda ira, disse Paulo. Longe de vós todo espírito de animosidade, de guerra, de beligerância, paciência, mansidão, longanimidade. É por isso que eu disse na mensagem anterior que nas palavras de alguns intérpretes, como Martyn Lloyd-Jones, por exemplo, como do Thomas Watson, a mansidão é talvez a principal das virtudes aqui mencionadas, porque inclusive ela é mencionada lá no fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão. Está lá, no fruto do Espírito. E alguns, como Lloyd-Jones, como Watson, por exemplo, dizem que a mansidão se torna principal aqui porque é esta mansidão que nos impede de apelar. E se tem um público que estava pronto para apelar, era esse público aqui. Porque eles eram minoria, num lugar completamente hostil, tanto por parte do governo quanto por parte da religião. Eles estavam junto com os judeus, junto com os gregos, filósofos gregos, que odiavam a religião cristã, junto com o Império Romano, que não queria saber nada de religião, para eles tanto faz, o negócio deles era cobrar imposto do povo. Então, eles seriam odiados por todo mundo. Se eles fossem apelar, olha, seria muito ruim para o Evangelho. Então, Jesus está nos ensinando, irmãos, não apelem. Vivam a vida de vocês como servos do Rei Jesus Cristo, com longanimidade, paciência, suportem as aflições, suportem as injustiças, leve o seu dano, se for o caso, suporte as agressões, deem a outra face, sofram por causa do nome de Jesus, não fique tentando achar argumentos, fique tranquilo. Se a sua vida durar muitos anos, se você viver 110 anos, o sofrimento ao longo dos 110 anos valerá a pena por toda a eternidade que você terá com Cristo. Então, não se importe de sofrer pelo Evangelho. Você não deve sofrer como ladrão, como adúltero, aí não. Mas sofrer pelo Evangelho, sofrer quando você está sendo injustiçado, acusado, quando você, jovem, está sendo condenado na sua sala, na faculdade, na escola, porque você ainda é virgem, você está sendo lá, sofrendo bullying por causa disso, não tem problema, sofra, fique tranquilo, deixe as pessoas fazerem gozação com você, faça junto com elas, sou mesmo, legal. Deus vai te dar um prêmio. Se você é honesto nos seus negócios, e todo mundo ao seu redor fala, não, mas ninguém faz isso aí não, todo mundo faz o contrário, todo mundo burla essa lei aí, ué, todo mundo altera a nota fiscal, por que você não faz isso? Você vai ganhar tanto. Você fala, não vou fazer, porque o meu reino não é este, o meu rei é outro.
É isso. É isso que é ser manso, é isso que é suportar as adversidades, é isso que é suportar os bullings contra o cristianismo. Sejamos mansos, porque no final das contas, nós vamos vencer. Nós é que vamos herdar tudo. Quando todo mundo que deu o golpe estiver sendo punido por causa do seu pecado, nós, ao contrário, estaremos sendo salvos em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos, ajude a mim e ajude a cada um de vocês, para que Deus, pela sua graça, nos dê mansidão, fruto do Espírito. Quando você for apelar, peça a Deus: Pai, me ajude, me ajude. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.